conversar um pouquinho aí sobre a nossa última lição, a volta de Cristo. A volta de Cristo. Irmãos, a volta de Jesus será um evento que vai trazer dois tipos de sentimentos antagônicos. A volta de Jesus vai trazer muita alegria, muito regozijo, muita satisfação. A volta de Jesus vai trazer um esplêndido sentimento de prazer espiritual. Mas a volta de Jesus também vai trazer muito desespero, na mesma proporção que eu disse anteriormente aqui, da alegria. As pessoas mais desesperadas neste evento serão aqueles que são conhecedores da palavra e que não são praticantes da palavra. Esse será o grupo mais desesperado. Por quê? Porque naquele dia o Espírito também será retirado. O Espírito Santo também será retirado. O Espírito Santo não mais falará ao coração das pessoas. O Espírito Santo, ele sobe com a igreja. E aqueles que ficarem, ficam por sua conta em risco. Mais ou menos assim, fica por conta própria. Então, o que acontece é o seguinte: os dois sentimentos, obrigado, Camila, os dois sentimentos antagônicos, alegria, por um lado, extrema, desespero, por outro lado. E aí, o Espírito não está mais. O Espírito é o consolador. Amém, irmão? Quando você está chateado, desesperado, preocupado com alguma coisa, seu coração está tremendo diante de algo, aí você vai para o Espírito Santo. E o Espírito Santo fala com você: sim, eu te levanto, eu te ajudo, eu te fortaleço, eu te guardo. O Espírito Santo te toma pela mão, te ergue. É um momento difícil, mas você olha lá dentro assim, você sente uma paz. Não vai ter mais isso. O Espírito Santo não vai estar mais. Então a volta de Cristo, ele é esse evento que promove esses dois sentimentos aí paradoxais. Uma outra questão sobre a volta de Cristo, para a gente ir para a lição propriamente dita, é que a volta de Cristo vai estabelecer o que está escrito lá em Malaquias. Então, vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre aquele que serve a Deus e aquele que não o serve. Eu sei que o texto se aplica em outras situações, mas eu quero aplicar nessa. É nesse dia que vai se manifestar esse texto dos que servem a Deus, dos que não servem. Percebe-se, irmãos, um crescimento de longa escala na ala muçulmana. Os estudiosos dizem que em poucos anos os muçulmanos vão dominar toda a Europa. Quando nós falamos de toda a Europa, nós estamos falando de 42 países. São 42 países que formam o continente europeu. Os muçulmanos, eles têm duas estratégias de crescimento. Primeiro, não evitam filhos. O muçulmano não evita filho. Vão gerando filhos.
Então, se cada família tem 8 filhos, 10 filhos, e esses filhos não têm a opção de crescer e dizer, não, eu não sou muçulmano. Não existe essa opção. Essa é uma estratégia de crescimento. Uma outra estratégia de crescimento é que o homem muçulmano, eles estão procurando casarem-se com mulheres que não são muçulmanas. Porque a partir do casamento, automaticamente ela se torna muçulmana, também não tem escolha. Ela é muçulmana e ponto final. Agora existe uma coisa que eu quero destacar aqui, estou falando da volta de Cristo, é nesse detalhe aqui que eu quero te alertar. Os muçulmanos, eles vivem de acordo com aquilo que eles acreditam, e ponto final. Teve um jogador na Copa do Mundo, não me engano, o nome dele é Salah. Salah disse, eu não posso jogar, porque nesse horário aí é horário em que eu tenho compromissos religiosos. Nós estamos falando de um cara que está jogando Copa do Mundo. Quando você está nos aeroportos, principalmente os aeroportos internacionais, você observa os muçulmanos, no horário da oração, eles sempre têm um tapetinho, eles colocam o tapetinho, se ajoelha e se curva, várias vezes. Não interessa quem está perto. Essa é a fé que eles professam. Eles estão crescendo assim assustadoramente. Não estou falando da ala dos muçulmanos radicais. A ala dos muçulmanos radicais é aquela ala terrorista. Não estou falando dessa ala, não. Estou falando da religião dos muçulmanos. Nós acreditamos na volta de Jesus, sim ou não? Nós acreditamos na volta de Jesus, sim ou não? Nós vivemos de acordo com isso? A nossa fé diz que a nossa vida diária diz que nós acreditamos nisso? Não estou afirmando não, estou perguntando. É assim mesmo? Nós temos que pensar direitinho. Por exemplo, amanhã é o nosso último dia da oração do novembro, 100% oração. E de vez em quando eu escuto aqui nos corredores. Ah, porque eu estou indo no monte, 7 dias no monte, não sei o que no monte. Ah, porque é de madrugada, não sei o que. Mas a oração do novembro, 100% oração, você estava onde? Como é que é isso? O próximo 100% oração não marcar no monte. Porque aí, quem sabe? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que nós dizemos que cremos. Porque não é o que nós dizemos que cremos que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é o nosso estilo de vida, de acordo com aquilo que nós queremos. Quantos creem na volta de Jesus aqui? O estilo de vida que você tem diz isso? O estilo de vida que você tem diz que você crê nisso? Que você acredita assim? Lá entre os hindus, o hinduísmo, irmãos, o hinduísmo tem 5.000 anos. É a idade do hinduísmo. É a religião predominante na Índia. 5.000 anos. Lá entre os hindus, eles acreditam que as pessoas que morrem nas margens do rio Ganges, essas pessoas terão uma reencarnação melhor que as outras. O hinduísmo acredita que a pessoa reencarna 7 vezes. Mas aqueles que morrem lá nas margens do rio Ganges, eles vão ter uma reencarnação melhor. Lá nas margens do rio Ganges, tem várias casas, que recebem os doentes, que estão agonizando para a morte.
para morrer nas margens do rio Ganges. Gente que vem de todo o país. Nós estamos falando de um país que tem 1,3 bilhão de habitantes. Para que você se oriente, o Brasil tem só 212 milhões de habitantes. Eles têm aproximadamente 1,1 bilhão a mais que nós. Mas eles saem de diversos lugares do país para estar nas margens do rio Ganges. Eles acreditam assim. Existe um grupo de homens chamado de sadus. Os sadus, eles andam literalmente nus. Porque eles acreditam que quando abrem mão de qualquer tipo de provisão financeira, eles são purificados de todo tipo de pecado e maldade. E com isso eles são melhores recebidos pelos deuses do hinduísmo. Esses são os sadhus. Homens todos sujos, barba pegando aqui embaixo, cabelo grande, tudo embolado, de sujo, porque vive na rua, abriu mão de tudo. E não se iluda, tem muitos deles que eram ricos, muito bem-sucedidos, prósperos, empresários, e que abandonam tudo, abandonam as famílias e vão viver em extrema miséria, porque acreditam que os deuses do hinduísmo vão agradar mais deles assim. E esses homens sujos, fédicos, eles ficam ali assentados, e eu vi muitos deles lá, por lá estive, e as pessoas vêm e eles colocam a mão na cabeça das pessoas, e abençoam as pessoas, e as pessoas deixam algumas oferendas lá para eles, culto para os sadhus mesmo. Eles acreditam assim. E eles vivem assim porque acreditam assim. Enquanto a partir de alguns de nós, a gente fala que acredita em algumas coisas, mas quando você vai para a prática, você percebe que não está acreditando tanto assim. Na vida prática. Na hora de praticar mesmo o negócio, você percebe que não está tão acreditando tanto assim. A palavra de Deus diz que a fé sem obras é? A fé sem obras é? Vocês ficam animados, gente, é só o início. Eu estou dando uma palavra introdutória aqui ainda. Espera aí, não vou falar da volta de Jesus agora. Aleluia! Então vocês ficam animados comigo aí. Então, eu estou chamando a sua atenção para te dizer o seguinte: a volta de Jesus é uma realidade, é um fato. A volta de Jesus vai acontecer, a Bíblia diz que vai acontecer. Ah, mas o meu vizinho falou que não acredita, isso não muda nada. Ah, eu conheço a pessoa que acredita demais. Ótimo, mas é fato, é bíblico e vai acontecer. A minha palavra introdutória aqui é para você pensar o seguinte: nós cremos que Jesus vai voltar e nós vivemos de acordo como que se ele fosse voltar? É essa que é a nossa grande incógnita. Nossa pergunta é nesse viés aí. Nós precisamos viver como quem acredita que ele vai voltar. Você pode dizer amém? Vamos ler esse texto aqui? E quando eu for e vos preparar lugar, fui abordado por uma dupla de testemunhos de Jeová um dia. E aí, eles começaram a falar sobre Jeová. Eu perguntei para eles sobre Jesus, se eles acreditavam na volta de Jesus. Aí no final eu falei para eles que eu também ia para o céu. Aí me perguntaram assim: o que você vai fazer lá? Eu falei: não interessa. Isso não importa. O negócio é chegar lá. Aí eu disse, é esse texto aqui, ó, que eu citei. Vem cá, Jesus está onde?
E eles disseram: no céu. Pois então, eu disse, a Bíblia diz, Jesus falando, eu comecei no versículo 1, né? Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. E Jesus disse que voltaria e me levaria para que onde ele está, eu esteja também. Se ele está no céu, para onde que eu vou? Então nesse caso é no céu. Então é isso. Qual que é o problema? Que você está arrumando confusão à toa. Agora, o que vai fazer lá, é a sua conta. Cada um com a sua vida. Então, essa é a mensagem profética. Então, é necessário a gente voltar o nosso coração para a palavra. Aí uma outra veio falar comigo dos 144 mil salvos. Presta atenção, irmãos. Deixa eu aproveitar e falar disso aqui. 144 mil, lá de Apocalipse. Você vai ler lá 12 mil de uma tribo, 12 mil da outra, 12 mil da outra. São 12 mil de cada tribo. 12 vezes 12, 144. Então são 12 tribos, cada tribo 12 mil, 144 mil. O número dos 144 mil de Apocalipse é um número representativo das tribos de Israel. Vamos juntos? Número representativo das tribos de Israel. De novo? É isso aí. Aqui está falando que só viu 144 mil. Ali é um texto específico das 12 tribos de Israel. Na visão geral, João vai dizer: e eu vi uma numerosa multidão, incontável multidão. É lá que estava você. Você perdeu a chance de falar amém? É nessa multidão incontável é que João te viu. Ele não sabia que era você, mas era você. Ele viu. Então, aí uma outra veio falar para mim, testemunho de Jeová: porque só vai ser salvo 144 mil. Perguntei para ela: como que identifica esses 144 mil, minha filha? Porque você veja bem, quantos milhares já morreram? Não completou esse número ainda? Ela falou: não. Eu disse: como é que identifica o cara que faz parte? Ela falou: porque é o seguinte, lá nós temos a ceia uma vez por ano. Jesus morreu só uma vez, como é que nós vamos ter ceia todo mês, todo dia? Disse: tá bom. Uma vez por ano a gente tem a ceia. Só pega o pão quem faz parte. Falei: e aí? É aí que eu entro. Falei: é aí que eu entro. Eu participo de ceia 4 vezes por mês, minha filha. Ela falou: então nesse caso você faz parte mesmo. Falei: ué, estou te falando, pode ir por mim. 4 vezes, tem mês que até mais. Todo mês. Falei assim: então, realmente se faz parte. Eu disse: minha filha, entrega sua vida para Jesus. Não é que ela converteu? Ela era uma colega de trabalho, converteu, está servindo ao Senhor, está na bênção. Entendeu a palavra. Então, irmãos, não deixa ninguém te enganar, não deixa ninguém te deixar para trás. Não perca de vista a volta de Jesus, fica firme nele. Vai ser esse o caminho. Vamos ler todo mundo aqui, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão depois. E assim estaremos sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. É isso aqui que você tem que colocar no seu coração. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Tessalônica, ele está dizendo: nós os que ficarmos vivos. O que Paulo está falando aqui, gente? Eu estou esperando Jesus agora. Os mortos ressuscitam primeiro. E nós que estamos vivos seremos arrebatados junto. Paulo não está falando assim, nós os que estivermos mortos, está falando nós os vivos. Ele está dizendo agora. Sabe, um dos motivos de você não encontrar muito sobre dízimo no Novo Testamento é que a igreja primitiva entregava 100%. Aconteceu um fenômeno na igreja primitiva, é que as pessoas vendiam as propriedades e traziam 100% dos seus recursos e colocavam no altar.
Pegava-se esse dinheiro e repartia entre os pobres. O que eles acreditavam? Podemos vender tudo, porque Jesus está voltando esses dias, não precisamos ter nada aqui. Essa era a fé da igreja primitiva. A fé de que Jesus voltaria a qualquer momento. A fé de que Jesus voltaria no abrir e piscar de olhos, como diz a palavra. É disso que eu estou falando. Nós não podemos viver como quem está querendo comprar, vender, conquistar, construir, avançar, porque eu quero, porque mais, e patrimônio, e esquecer que Jesus está voltando. Aleluia! Vamos para a revista então. Tem um microfone por aí, não tem? Nós vamos ler uns textos aqui, é importante esse microfone ficar aí. Esse microfone, você pode ficar com ele aí, os textos vai ser assim aqui, ó. Vai começar com você, Renato, vai passar assim até chegar lá no Alex, depois volta de lá para cá até chegar em você de novo. Entendeu? Leitura responsiva desse texto, já começa agora, tá? Presta atenção, eu vou ler um aqui, aí você vai ler outro aí junto com a igreja, eu um aqui, você aí de novo, a leitura é toda nós dois aqui, tá? Vamos lá. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e do final do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Muito bem. Verso 6, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes, presta atenção, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então vos hão de entregar para seres atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Por significar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. De todos os sinais que estão aqui, gente, qual que falta? Só falta um. Olha, os sinais estão aí, ó. Fome, guerra, rumor de guerra, iniquidade aumentando, as pessoas se traindo. E aí, falta um para se cumprir. E este evangelho será pregado nos 4 cantos da terra. O único sinal que falta para que o evangelho seja pregado nos 4 cantos é esse sinal. O único sinal que falta para a volta de Jesus é o evangelho ser pregado nos 4 cantos da terra. Agora, não se iluda. Com esse avanço da tecnologia, a internet está chegando nos 4 cantos da terra. Eu já fui em lugares nessas viagens missionárias que você não tem água para beber, mas tem internet. Internet, qualidade. Nessa internetzinha aqui, você fica rodando assim, vendo negócio. Tem isso? Não. É internet, pá. E aí eu perguntei, mas vem cá, não tem luz elétrica aqui? E esses celulares aí? Aí puxaram a plaquinha assim de luz solar. A gente carrega o celular aqui, ó. Presta atenção. Eu fui em vilas na Índia que as pessoas vivem como há 5.000 anos atrás. Uma tenda comprida daqui naquela parede lá.
5 metros de largura, 12 filhos, tenda mesmo. À noite coloca cabrito para dentro, galinha, para evitar roubar. Esse povo vive ali. Não tem água potável, não tem luz elétrica. Televisão, obviamente, não tem, pelas informações que estou dando aqui. Mas tem celular com internet de qualidade. E o evangelho, usar uma linguagem aqui, está pipocando. A Bíblia, irmãos, está sendo levada para os países de maioria muçulmana. A Bíblia está sendo levada em um aparelhozinho assim, ó. Nós compramos muitas lá, tanto em Moçambique quanto na Índia, para doar. A Bíblia em áudio. E você compra uma Bíblia em áudio por $20. Ela tem vários idiomas. E tem muita gente convertendo, ouvindo a Bíblia. Fala amém? E esse aparelhozinho, parece um celular, esse aparelhozinho recarrega na luz solar. Não precisa de eletricidade. Presta atenção. O evangelho do reino está se espalhando. Jesus está voltando. A NASA está desenvolvendo um projeto, já em estado assim avançadíssimo. A NASA tem um projeto de projeção, como se fosse um data show, porém projetando nas nuvens. Pessoas de diversas partes do mundo vão ver a mesma imagem no mesmo momento, projetada no céu. Eu assisti um documentário sobre isso, e apresentando um plano piloto, um negócio avançadíssimo. Avançadíssimo. Jesus está voltando. Sabe de que eu lembrei? Quando eu vi esse vídeo, eu lembrei do juízo final, que é a ideia que eu tenho desde menino, que o juízo final vai abrir um telão assim, ó, e vai passar a vida de um por um nesse telão. E alguém vai gritar: essa parte não! Põe aí. Vai ser assim. E sabe o que é pior? A Bíblia diz que a terra vai fugir de debaixo dos pés dos homens. O juízo final, as pessoas estarão suspensas. Não tem para onde correr, não. A morte já vai estar vencida. Nem a morte vai te querer. Jesus está voltando. Aleluia! Fica apertado não me olha com essa cara. Vamos para esse texto aqui? Vamos lá? Se a nossa esperança em Cristo limita só nas coisas dessa vida, ou seja, se eu espero em Cristo só para me dar uma casa, um carro, para curar meu corpo, se eu espero em Cristo só para me dar um casamento, abençoar meu filho, se eu espero em Cristo só para me prosperar ou abençoar de qualquer outra forma, eu sou o mais miserável de todos os homens, porque a nossa esperança em Cristo está na vida eterna. Tem muita gente que vai para o inferno e que nesta vida tem tudo que você puder imaginar e mais aquilo que você não consegue imaginar. E, no entanto, não está em Cristo. Está entendendo? A nossa esperança em Cristo. Irmãos, é claro, o nosso Deus é o Deus que nos abençoa com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. O nosso Deus é aquele que cuida de nós nos detalhes e que está pronto para abençoar todas as áreas da nossa vida. Diga amém. Nos abençoar com saúde, abençoar a nossa família, nos prosperar, abrir portas, nos fazer alcançar os nossos sonhos pessoais. Mas a nossa esperança em Cristo está acima disso. A nossa esperança em Cristo está em que nós viveremos eternamente com Ele. Fala amém, filho? Oh, glória a Deus. Então nós vamos lá. Por que estudar
a doutrina da segunda vinda de Cristo. Aí, neste mesmo sequência, está escrito assim: esta doutrina é citada na Bíblia por mais de 300 vezes. Dessa forma, o tema percorre capítulos, cartas e livros inteiros da palavra de Deus. Sua presença é tão destacada que a cada 23 versículos o assunto aparece pelo menos uma vez. Por que estudar então sobre a volta de Cristo? Primeiro, porque é uma chave para o entendimento das Escrituras. Quando você pega, querido, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, aproveito para te orientar, não se usa mais o termo Velho Testamento. Desde aproximadamente 97, 98, decidiu-se no meio teológico de que o termo Velho Testamento seria impróprio, e o termo que é usado é Antigo Testamento. Então, quando você pega o Antigo Testamento e você pega o Novo Testamento, escrito em datas diferentes, escrito em culturas diferentes, em momentos diferentes da história, você pega o Antigo Testamento, pega o Novo Testamento, eles não se contradizem, mas ao contrário disso, eles se completam. Tudo no Antigo Testamento aponta para Cristo. Tudo no Antigo Testamento aponta para a salvação. Tudo no Antigo Testamento aponta para a redenção. A primeira promessa está lá em Gênesis capítulo 3, verso 15. Deus disse para a serpente: olha, vai chegar um aí que você vai ferir o calcanhar, mas ele vai esmagar a sua cabeça. O ferir o calcanhar tem a ver com a crucificação. O esmagar a cabeça tem a ver com a volta de Jesus vencendo Satanás e os seus demônios. Aleluia! Então, precisamos estudar a doutrina da volta de Cristo, da vinda de Cristo, porque é uma chave para o entendimento das Escrituras. Segundo, por quê? Está aqui, gente. Por quê? Porque é a esperança da igreja. A esperança da igreja é a volta de Jesus. Agora, irmãos, a volta de Jesus precisa me despertar, não porque eu tenho medo de ir para o inferno, mas é porque eu amo a Cristo. Não é o medo de ir para o inferno que te leva para o céu, mas é amar a Cristo. Amém? Só existe um pecado que vai levar uma pessoa para o inferno. Não sai ninguém agora não, para dar tempo de explicar. É o pecado de não crer em Jesus como Senhor. Porque quando eu creio em Jesus como Senhor, eu abandono os outros. O hino 15 do Inário das Assembleias de Deus, no nosso inário, acho que é 180 alguma coisa, vai dizer: foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado, no singular. Não é meus pecados, meu pecado castigado em Jesus. Este meu pecado que o Inário está falando é o pecado de não crer em Jesus como Senhor e Salvador. Esse pecado aí é que leva a pessoa para a condenação eterna. Então é importante você ficar atento quanto a isso. Então, porque é a esperança da igreja. Agora nós vamos ler alguns textos aí, os meninos aí, ó. Pode acompanhar na revista de vocês as citações, é nessa sequência aí que vai. O Renato está aí, ó, 1 João 3:3, depois o próximo, Romanos 13:11, depois o outro, Hebreus 10:35, 37, depois Mateus 25:21. Só pegar na sequência de vocês aí que vai dar certo. Porque é um incentivo ao desenvolvimento espiritual. Veja bem, irmãos, quando eu penso na volta de Jesus, eu começo a me despertar para o desenvolvimento espiritual. Espera aí, Jesus está voltando. Realmente eu preciso me santificar. Realmente eu preciso orar mais. Realmente eu preciso buscar mais. Realmente eu preciso me dedicar um pouco mais. Domingo passado, de manhã,
eu disse algo que eu vou repetir agora. Sou feliz de ser pastor aqui, porque esta igreja é uma igreja de gente trabalhadora, gente esforçada, gente que realmente está na labuta. Agora, o que eu gostaria é que esta mesma igreja se dedicasse para as coisas espirituais do mesmo jeito que dedica para as coisas pessoais. É isso que eu quero. Pensa aí como é que você trabalha, você luta, você corre atrás para as suas coisas pessoais. Coloca o mesmo esforço para a sua vida espiritual. Coloca a mesma garra. E aí você vai crescer muito. Aí você vai avançar muito. Porque para as nossas coisas nós trabalhamos, nós fazemos hora extra, não tem cansaço, não tem nada. Aí você escuta, estou tão cansado. Mas se eu fosse trabalhar, eu não iria? Se eu fosse defender o meu interesse pessoal, eu não iria? Mas tem oração. Mas hoje não vou não, estou cansado demais. Hoje, se eu tivesse que dar um gás a mais para as minhas coisas pessoais, eu não faria? Por que não nas coisas de Deus? Então, quando eu penso na volta de Jesus, eu ganho esse gás aí. Espera aí, realmente, eu preciso de me despertar, preciso avançar, eu preciso de crescer, evoluir. Eu tenho que abandonar esse negócio aqui que está errado na minha vida. É disso que nós estamos falando. Vamos lá. 1 João 3:3. E qualquer que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. Romanos 13, verso 11. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. E digo isso a vocês que conhecem o tempo. Já é hora de despertarem do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que no princípio cremos. Quando foi que você recebeu a fé? Tem quantos anos? 17. Quantos anos o Senhor recebeu a fé? 20 anos, é isso? Quantos anos, Débora, que você recebeu a fé? Que você veio para Jesus? Desde pequenininha? Então tem uns 45 já. O texto ali está falando que a sua salvação hoje está mais perto do que há 17 anos atrás, do que há 20 anos atrás, do que há 25 anos atrás. Agora eu ajudei. Então a sua salvação hoje está mais perto do que quando você recebeu a fé. O tempo está passando, e cada dia que passa aproxima-se mais a volta de Cristo. Isso alegra o seu coração? É isso que o texto está falando ali. Hebreus 10, 35, 37. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Muito embora alguns tenham a sua promessa por tardia. Mateus 25, 21. O Senhor disse: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, sobre o muito colocarei. Venha participar da alegria do seu Senhor. Coloca para mim aí, na sua Bíblia aí, filho. Apocalipse 3, 10. Eu quero fazer a aplicação desse texto ali com toda a igreja, porque ele me vem aqui à mente agora. Eu quero aplicar esse texto aqui. Vamos ler juntos? Porque... Aí você vai ter uma discussão do tribulacionista, pré-tribulacionista, pós-tribulacionista, todas elas com amparo bíblico. E já que eu sou o doutrinador da igreja aqui, o pastor da igreja, então deixa eu te falar. Eu não creio que a igreja passará pela grande tribulação. Ao contrário, eu acredito que como guardaste a palavra da minha perseverança, que vai pôr de novo ali, como guardaste a palavra da minha perseverança, eu também te guardarei no dia mau que há de vir sobre a terra e os que nele habitam. Eu creio que a igreja é arrebatada antes. Tem uma versão que fala assim: como guardaste a palavra da minha perseverança, e mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome? Mesmo tendo pouca força, continua fiel, querido. Mesmo fraquejando em algum momento, mesmo tropeçando em algum momento, mesmo vacilando em algum momento, se levantar, sacudir a poeira e continuar servindo ao Senhor. Mesmo com dificuldade, continua firme, Deus vai te dar vitória.
Amém? Fica firme. As tristezas vêm, as dificuldades vêm. Irmãos, olha, nós não podemos servir ao Senhor a partir do nosso estado de humor. Nós não podemos servir a Deus a partir do nosso estado de humor. Estou bem-humorado, vou no culto, glória a Deus, aleluia, mistério, fogo, e glória. Não estou bem-humorado não, quer nada com Deus hoje. Não. Trate qualquer outra relação dessa maneira, mas a sua relação com Deus, ela independe de qualquer coisa, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, que não haja mais rebanho, ainda que não haja mais nem o que comer, eu me alegrarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Jesus disse, a Bíblia diz em Salmo, muitas são as aflições dos justos, mas o Senhor livra de todas. Jesus disse, agora Jesus, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Então, querido, mesmo com dificuldade, vamos para frente. Mesmo que tomou um tombo, está todo ralado, mas levanta, esfolado mesmo, vamos para frente. Daqui a pouco esse esfolado aí acaba, você vai voltar a desfrutar de vitória, de alegria no Senhor. Mas você não pode desanimar. Diga amém. Ah, porque o Senhor não sabe das minhas lutas. E nem preciso saber. O Deus a quem você serve sabe. Te trouxe aqui, está falando com você, Ele é contigo. Ele te ajuda. Mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. Irmãos, Deus não tem compromisso com super-homens e super-girls. Deus tem compromisso com aqueles que acreditam nele, mesmo tendo pouca força. Lá em Romanos tem um texto que muito me encanta, que diz que Ele nos ajuda na nossa fraqueza. Deus não te ajuda na sua fortaleza, Deus te ajuda na sua fraqueza. Paulo escreveu e disse, porque quando penso que estou fraco, aí é que estou forte. Por quê? Porque quando eu penso que estou fraco, aí eu sei o quanto eu dependo de Deus. Eu chego mais perto e Ele me ajuda. É isso que a palavra está falando. Glória a Deus. Pronto. Agora, por quê? Porque é um incentivo ao desenvolvimento espiritual. Está aí. Tá? Agora, o cenário da segunda vinda de Cristo. O cenário da segunda vinda de Cristo. Abre um parênteses para mim aí. Irmãos, recebe no Espírito que eu vou falar. Olha para mim. O Brasil está no ponto ideal para um grande avivamento. O Brasil está assim. Sabe aquele bolo, dona? Que a senhora vai lá, abre o forno e finca um garfo assim. Se sair limpinho é porque está pronto. Sabe que a carne legal você coloca no fogo, quando você vai lá dá uma olhada. Ah, está quase ficando no ponto. O Brasil já está no ponto. Sabe as histórias dos avivamentos? Eu te aconselho a ler as histórias dos avivamentos. Em todas as histórias de avivamento, primeiro estabeleceu-se o caos. Porque é o caos que leva as pessoas para os pés de Cristo. Não são as vitórias, não são as provisões, né, irmã? O que leva as pessoas aos pés de Cristo são as dificuldades. O Brasil está entrando numa fase assim que está deixando o Brasil no ponto para um grande avivamento. Você vai participar? Vai não? Participar desse avivamento, filho. Despertamento espiritual. Diga, antes do avivamento, vem o despertamento. É o que eu estou fazendo aqui agora. Estou aqui como seu pastor tentando promover um despertamento dentro de você. Dizendo para você, Jesus está voltando, antes dele voltar o avivamento está chegando, está no ponto, está na hora, tá? Está uma beleza. Aqui. O cenário da segunda vinda de Cristo. Está aí, ó. Falsos cristos e falsos profetas. Irmãos, esses falsos cristos aqui não são aqueles que falam contra Cristo. São aqueles que falam em nome de Cristo, mas que são falsos.
Você já viu algum por aí? Não. Não estou falando do Henri Cristo, não. Meu pai, não é nada disso, nada disso. O Henri Cristo é outra coisa. É mais um problema de procurar um tratamento. Estou falando dos falsos cristos e dos falsos profetas que estão aí. Vamos lá, Mateus 25, verso 5 e o verso 24. Quem é que está com o microfone aí? É na sequência aí, ó. Mateus 24, verso 5 e 24, depois Mateus 24, verso 7, depois Lucas 21, 11, e depois Mateus 24, 12, e por fim Tessalonicenses 2, 3 e 4. É tudo na sequência, esse grupinho que está atrás ali, que vão ler para nós. Só vocês ficarem de olho aí na revista, que vai dar certo. Falsos cristos, vamos ler juntos? Aqui o texto da revista. Nunca se ouviu falar, vamos lá? Que isso, gente? Vamos juntos? Nunca. Agora sim, Mateus 24, verso 5 e o verso 24. Ah, glória. É o despertamento. Porque muitos vão aparecer fingindo ser eu e dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Isso. Agora o verso 24. É Mateus 24, verso 5 e o verso 24. Porque É lá, ó. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios, para enganar, se possível, os propósitos eleitos. Agora, um outro sinal da volta de Cristo, relação conflituosa entre as nações, relação de conflito entre as nações. Irmãos, olha, existe aí muitos rumores de guerras, muitos rumores. Há até quem fala em terceira guerra mundial. Só que uma terceira guerra mundial agora, ela se dá diferente das duas primeiras guerras, porque agora nós estamos falando de armas letais, de assassinato em massa, armas químicas inclusive, muito pior do que a bomba lá de Hiroshima e Nagasaki, muito pior. Você vê que os sobreviventes daquela bomba de Hiroshima, eles sofrem doenças seríssimas até hoje. As pessoas que visitam a cidade a título de pesquisa, porque não é aberto para visitação, elas têm grandes riscos pela radiação da bomba, ainda até hoje, tantos anos depois. Uma terceira guerra mundial, nós estamos falando assim de um negócio catastrófico mesmo. Há rumores. Jesus está voltando. Fala amém. Isso, fica assustadinho não. Relação de conflito entre as nações, Mateus 24, verso 7. Porque assim, como o relâmpago sai do Oriente e brilha até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, assim juntarão os abutres. Mateus 24, 7. É isso? Então vamos lá. Lucas 21, verso 11. Caos social. Irmãos, caos social é uma realidade no mundo todo.
Quando você fala, porque tem crianças na África que comem barro como se fosse biscoito. Eu quero dizer que no Brasil também tem. O Brasil também tem. 50% da população brasileira não tem saneamento básico. 50%. Você não conhece a realidade que você vive aqui onde tem. É 50%? Não tem. Isso é muito sério, gente. Porque a falta de saneamento básico leva ao caos para a saúde. Saneamento básico, água tratada, rede de esgoto encanada, não tem. Em muitas comunidades, rede de esgoto a céu aberto, as crianças brincando no meio daquela rede de esgoto. Por aí vai. O número de pessoas, e aqui eu não lembro a estatística, o número de pessoas no Brasil que vive dos lixões é muito alto. Pessoas que vão lá, ficam no lixão o dia inteiro, catando lixo, e é daquele lixo que elas vivem. É um número altíssimo. Caos social. Estou falando de Brasil, não estou falando de Índia, não estou falando disso não. Brasil. Aqui em Caratinga, caso você não conheça, eu te levo. Conheço. Aqui em Caratinga nós temos pessoas que vivem muito abaixo da linha da pobreza. Pessoas que vivem em casa que são feitas por placas, aquelas placas de muro, que um esgoto corre dentro de casa. O chão é terra. Aqui em Caratinga. O caos está aí. Pode falar. Pastor, só corrigindo, o Mateus é 24:7. Isso. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. E Lucas 21:11, isso. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindos do céu. Aí, no caos social, está escrito assim: a terra será tomada por pestilências e fome. Acabou de ler ali. Este sinal dado por Jesus parece um paradoxo em função de vivemos em um mundo civilizado desenvolvido cientificamente. Pois é, um mundo civilizado desenvolvido cientificamente, todo mundo de máscara. Presta atenção, gente. O Covid-19 atingiu o mundo todo. O mundo todo. Não é uma pandemia, não é uma epidemia, não é algo localizado, não é uma epidemia aqui localizada, é pandemia. É um alcance. E muito embora nós estamos em um tempo de tecnologia avançadíssima, nós também já estamos entrando em dezembro. Já estamos entrando em dezembro. Se a gente pensar que o vírus ele já estava em movimento desde o ano passado, porque é essa que é a questão, desde o segundo semestre do ano passado, o vírus já estava se movimentando, e que nós estamos já chegando ao final de um ano, nós estamos falando de quase 1 ano e meio de contaminação, de milhares de pessoas mortas. Nós estamos falando disso. Caos, coisa séria. A gripe espanhola, em 2012, matou muitas pessoas. Mas não foi da forma que está sendo agora. Lá na Idade Média, na Europa, a peste negra matou milhares de pessoas. E olha que aquela peste, ela não se propagava por gotículas, saliva, ela se propagava no ar. Um negócio louco. Dava chagas no corpo das pessoas, feridas. Um negócio louco. E agora, o Covid-19. O caos está aí. Não podemos nos iludir. Nós estamos diante de um quadro muito sério.
que aponta para a volta de Jesus. Você pode dizer amém? Está acreditando, não? Você pode dizer amém? Isso. Fica atento aí. Irmãos, a igreja tem a resposta que o mundo precisa. Só a igreja tem. A ciência não tem, os governos não têm, os poderes estabelecidos não têm. Só a igreja tem a resposta que o mundo precisa. E a resposta que o mundo precisa chama-se Jesus Cristo. É essa a resposta que o mundo precisa. A vacina vai chegar em uma hora dessa, não sei quando não, se alguém ficar sabendo me conta. Vai chegar uma hora dessa. Mas a resposta que o mundo precisa chama-se Jesus, o Cristo. Alguém quer falar alguma coisa? Isso aí. Vamos ficar atento, gente. E intensificação do pecado, Mateus 24, 12. A maldade vai se espalhar tanto que o amor de muitos se esfriará. Será que a maldade tem aumentado, gente? Sim ou não? O que vocês acham? Muito. A maldade tem aumentado muito. Nunca se falou em tanto abuso infantil quanto nesse tempo. Talvez você não teve a oportunidade de pesquisar um pouco mais sobre o que reside por trás aí da ideia da ideologia de gênero. A ideia da ideologia de gênero não é apenas aceitar que dois homossexuais vão se casar. A ideia não é essa. A ideia é muito mais do que essa. A ideia da ideologia de gênero é a descriminalizar a pedofilia. Por trás do projeto de ideologia de gênero, o que está é isso. Uma criança que aceita um adulto tocar nela sexualmente e é permitido pela criança, não será mais aborto. Essa que é a ideia. Existe maldade maior? Ah, mas a criança permitiu, então está tudo certo. Por trás da ideologia de gênero está a ideia de que os pais podem ter relações sexuais com os filhos, porque esta é uma forma de amor. É essa que é a questão. Quem quiser ter relações sexuais com os animais também pode, porque também é uma forma de amor. Está tudo lá, gente, no projeto de lei. Isso é muito grave. Isso é muito sério. Eu vou repetir. Só a igreja tem a resposta que o mundo precisa. Mas isso tudo que está aí são sinais de que Jesus está voltando. Imagina uma sociedade onde os pais têm relacionamentos sexuais com os próprios filhos, onde as crianças têm relações sexuais com o adulto e que não tem problema algum, em que os próprios animais também têm seus relacionamentos sexuais com os humanos. É isso que estão propondo. A ideia da ideologia de gênero é essa aí. É muito grave. Uma criança é incentivada a ser homossexual. A proposta da ideologia de gênero é essa. Uma criança, ela é incentivada a ter contato com outra criança do mesmo sexo, em nome do conhecimento. Será que está certo isso? É a maldade que o texto falou ali, ó. Por aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Então é importante a gente pensar direitinho o que nós estamos fazendo, como que nós estamos vivendo, como que nós estamos nos comportando. É importante a gente pensar sobre isso. Amém? A questão da ideologia de gênero é muito mais do que contemplação de direitos sociais. É muito mais do que isso. Não é a questão dos direitos, tem direitos, não tem direito. A questão não é essa. A questão é outra. É a destruição da família.
E só quem é que tem a resposta? A manifestação do anticristo é mais um sinal, ou o quinto sinal aí da volta de Cristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3 e 4. Vamos lá. Ninguém de modo nenhum os engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto a ponto de assentar-se no santuário de Deus, apresentando como se fosse o próprio Deus. Homens sendo cultuados como se fossem Deus. Tem acontecido isso por aí ou não? Infelizmente, até no púlpito de algumas igrejas. Apostasia. Uma característica da apostasia é o confronto com a verdade. É uma das características da apostasia, confrontar a verdade. Uma outra coisa quanto à apostasia. Apostasia é quando eu venho para a fé e eu abandono a fé e eu começo a pregar contra a fé. Isso é apostasia. A gente tem que ter cuidado com isso, para a gente não se tornar um apóstata, confrontando as coisas da fé. Vou dar um exemplo básico aqui, pequenininho. A pessoa vem para o culto, escuta uma palavra, aí vai para as rodinhas de lanche, de almoço, de janta, de não sei o que depois, para criticar aquilo que o pastor está pregando aqui no púlpito da igreja. Isso é uma manifestação clara de apostasia. Tem que ter cuidado com isso. Ah, porque não é bem assim não, porque eu penso diferente, porque... Nós não estamos aqui para discutir o que eu penso, o que você pensa. Estamos aqui para falar o que a Bíblia diz. Discordou, procure quem pregou e fale com ele. Não vá para as rodinhas fazer crítica a quem pregou, ao pastor da igreja e por aí vai. Estou falando isso aqui por causa da apostasia. A apostasia ela vai se manifestando devagarzinho assim, vai ganhando o coração da pessoa. Daqui a pouco a pessoa está incrédula, não acredita mais na fé. Quem entendeu? Cuidado para você não se tornar incrédulo. E afastando as coisas de Deus. Daqui a pouco fica difícil voltar, porque a distância fica muito longa. Então agarra aí nas coisas do Senhor, vai dar certo. A indiferença à segunda vinda de Cristo. Aqui, nós vamos pontuar algumas coisas aqui. Primeiro, o racionalismo. Irmãos, ser racional é a coisa que Deus mais quer de você. Que você seja racional. Que você seja alguém que pensa, que examina a Escritura, que compara os textos e que busca conhecimento. Amém? Ponto final. O problema aqui do racionalismo é que o racionalismo ele se torna excessivamente crítico e ele tem uma pitada ainda de egocentrismo. Esse é o racionalismo. O racionalismo, ele leva a pessoa pelo extremo e para o egocentrismo. É o que eu quero, é o que eu penso, é o que eu acho, é o que me agrada. Racionalismo. Vai passar por esse caminho aí. Te aconselho a estudar um pouco mais sobre racionalismo. Eu preciso de ter pelo menos umas 2 horas aqui para a gente conversar um pouco mais sobre isso. Então, a ideia de que a razão humana pode chegar à verdade. E, aliás, é o racionalismo que vai estabelecer a questão aí do relativo. É o racionalismo que estabelece o relativismo. Ah, errado, depende. Depende da hora, dependendo está certo. Está todo mundo fazendo, então se eu fizer também está certo. Você não é todo mundo. Você é único. Seu nome está escrito no livro da vida. Vou repetir. Você não é todo mundo, você é único, seu nome está escrito no livro da vida. O que todo mundo está fazendo não importa, importa o que você está fazendo. Então, o racionalismo, ele é uma indiferença em relação à volta de Cristo. Os ensinos errados e imaginosos é um outro problema com relação à volta de Cristo. Irmãos, já se marcou a volta de Jesus várias vezes. Várias vezes marcaram a volta de Jesus. Ensino equivocado, ensino errado, ensino que não pode, não é bíblico.
A falta de regeneração. Escreve aí, quem está com caneta na mão, escreve no cantinho da sua revista assim, olha. Conversão emocional versus conversão racional. A falta de regeneração é uma indiferença em relação à segunda vinda de Cristo. Por que eu estou falando isso? Porque a regeneração significa nascer de novo, ser gerado novamente. Se eu não nascer de novo, eu não vou ter anseio pela volta de Cristo. Eu não vou ter alegria na volta de Cristo. Se eu não nascer de novo, eu não vou abandonar a minha vida antiga de pecado. Isso é nascer de novo. Irmãos, um negócio perigoso é ficar na igreja uma vida toda sem experimentar coisas novas de Deus. Isso vai tornando você frio, apático, indiferente e compromete o novo nascimento. Então, conversão racional, conversão emocional. Conversão emocional é aquela empolgação. Conversão racional é quando eu sei os motivos daquilo que eu abandono e daquilo que eu faço. E tudo é para a glória de Deus. Tudo que eu abandonar, eu vou abandonar para a glória de Deus. E tudo que eu fizer, eu vou fazer para a glória de Deus. Isso é regeneração. E caminhando para terminar, objetivos da volta de Cristo. Glória a Deus. Primeiro, para cerrar as cortinas da história humana. Segundo parágrafo aí da sua revista, está escrito assim, olha, o agricultor da parábola contada por Jesus, por exemplo, vivia de forma regalada e fazia muitos planos, até o dia em que ouviu uma voz dizer-lhe, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Nossa época de adolescente tinha uma música assim, tem? Louco, louco, nessa noite, louco, pedirão a sua alma. Tinha, não tinha? Ah, não, você era da Assembleia de Deus, você não conhecia essas coisas, não. Então, é mais fechado. Né? Conhecia? Não estava muito firme então na época, não. Então, irmãos, aqui a volta de Jesus é para fechar as cortinas da história humana. O plano de Deus de salvação é um plano eterno, diga amém? O plano de salvação é um plano eterno. É agora que a sua caneta vai escrever aí, ó. Efésios capítulo 1, verso 4. Plano eterno, 4, 5 e 6. Efésios capítulo 1, verso 4, 5 e 6. Aí, o plano eterno de Deus para a salvação da humanidade. Estou terminando agora. Depois, para cumprir suas promessas, segundo motivo da volta de Cristo. E por fim, para buscar os salvos. Para buscar os salvos. Abra a sua Bíblia, Hebreus capítulo 10, 37, eu termino aqui minha palavra introdutória. Por favor, Leia, pode pedir as classes para voltar. Hebreus capítulo 10, verso 37. Todos juntos, 1, 2, 3 e... É isso aí. Então, Hebreus 10, 37. Ora vem, Senhor Jesus, aquele que há de vir virá e não tardará.